entenda como que vai funcionar o cálculo do período de um pêndulo físico, nós precisamos entender aí dois conceitozinhos associados à ideia, tá bom? A primeira é que nós estamos falando de um pêndulo, quer dizer que o pêndulo roda em torno de um ponto. E o que que faz? Qual que é a grandeza utilizada para analisar a rotação de um objeto? Ó, imagine que eu tenho aqui, por exemplo, né, uma barra que eu estou segurando aqui nesse extremo e eu quero rotacionar essa barra, eu quero rodar ela. Tá? Estou segurando aqui e eu quero rodar. Você fala, vem aqui na ponta e aplica uma força. Exatamente. Quando uma força é aplicada a uma determinada distância do seu ponto fixo ou do ponto onde você imagina que esteja a rotação, né? Isso aqui nos dá a grandeza chamada de torque. O torque, dado pela letra tal, é exatamente essa força vezes o braço da força, tá? Na verdade, esse D não é uma distância D qualquer, né? Essa distância D é a distância tomada em relação à ação perpendicular da força em relação ao ponto, tá? Ou seja, se você tem uma força atuando no objeto, essa distância é a menor distância possível da linha de ação da força até o ponto seu de análise, tá? Então, esse é um primeiro conceito. O segundo conceito, lembre-se que nós já falamos que se o objeto roda, é porque ele tem velocidade. Mas ele não tem velocidade, ele tem velocidades, né? Ele tem uma velocidade que é escalar, quantos metros por segundo ou quantos centímetros por segundo, mas você pode associar a velocidade escalar com a velocidade angular, o ômega, né? Quantos radianos por segundo que ele está rodando, né? Só é uma formulinha que existe com movimento, né, curvilíneo, tá? Então, esse V igual a ômega R, se você ver, a gente já viu isso há um tempo atrás, se a velocidade escalar não é constante, se ela varia com o quê? Com o tempo, né? Então eu posso escrever assim, né? dV dt, isso então varia do outro lado, d ômega dt vezes R. Automaticamente a gente tem, ó, o que é a variação da velocidade pelo tempo? Isso é a aceleração escalar. E aí, ó, eu passo a ter desse lado uma variação da velocidade angular pelo tempo. Mas se variou a velocidade, é uma aceleração. Mas é uma velocidade escalar? Não, uma velocidade angular. Então eu tenho uma aceleração angular, um alfa. E aí, portanto, a partir da aceleração escalar do objeto, eu consigo relacionar, esse que é o cara novo, é a aceleração angular do objeto, tá? Então veja, como que essas coisas vão se relacionar? Primeiro, se a gente vê que tem uma força aplicada no objeto e faz, portanto, que ele tem uma aceleração, lembra-se que quem manda em tudo isso é a segunda lei de Newton. Newton, lembra? O que ela fala? Ó, segunda lei de Newton vai falar para nós que a força resultante produz naquela massa uma determinada aceleração. Ok? Se eu pegar essa equação e multiplicar por R em ambos os lados, eu vou ficar com força resultante, né, vezes o R é a massa, o A vezes o R. E aí, ó, o que é a força vezes o raio? O raio de rotação é o papel dessa distância aqui, ó, do braço de ação da força. Então isso aqui é o torque.
Como nós estamos falando de força resultante, isso aqui é o torque resultante, ou a somatória dos torques. Isso produz aqui a aceleração. Quem que é a aceleração? ΔR. ΔR. Então eu vou ficar com R vezes R quadrado. Massa, raio ao quadrado. Massa vezes raio ao quadrado é o conceito do momento de inércia. Massa vezes a distância ao quadrado. Momento de inércia. Então no lugar da aceleração escalar a gente entra com a aceleração angular e aí fica com I vezes alfa. Somatória do torque é o I vezes alfa. Por isso que eu preciso conhecer o momento de inércia. Ok? E agora, o que eu vou fazer para entender como que rotaciona um pêndulo físico? Então, vamos pensar num pêndulo físico. Certo? Então vamos a ele aqui, ó. Já conhecemos algumas coisas. Então suponha que eu tenha um objeto, e aí o objeto, não precisa ser nenhum objeto lá muito, né? Conhecido nosso, ó. Por exemplo, isso aqui. Onde esse objeto tem um centro de massa em algum lugar. Aqui o centro de massa dele. E aí eu vou colocar esse objeto para oscilar. Então eu coloco em relação a esse ponto aqui, ó. Ou seja, se esses dois pontos estivessem na vertical, não ia criar rotação. Né? Um para cima, outro para baixo, beleza, ia anular o objeto parado. Não está na mesma vertical, por quê? Porque eu puxei o objeto, o ponto lá em cima é o ponto de rotação, ou seja, você cortou esse objeto aqui, uma cartolina, um papelão, aqui lá você fez um buraquinho, pôs um prego, então o objeto pode rodar, mas aquele é o seu ponto de rotação. Toda vez que você tira da posição vertical, você solta, o objeto vai oscilar. E ele vai oscilar por quê? Porque se tem uma força, que eu vou chamar de P, meu ponto de oscilação. Esse aqui, ó, é o C, é o centro de massa. Nesse ponto, lembre-se que eu tenho aqui uma força que é a força peso. Então, essa força peso, ó, a linha de ação desta força estará a uma determinada distância do eixo de rotação. Então, é o peso do objeto que fará o papel da força necessária para ele se movimentar, que fará o papel do torque. Tá? Então, qual que será esse torque? O torque é força vezes braço da força. A força é o peso do objeto, mg. Quem que é o d? Quem que é essa distância? O que normalmente a gente conhece, ó, é isso aqui, ó, distância entre o centro de massa e o ponto de oscilação. É essa distância que a gente conhece. Vou chamar aqui de dzão. Tá? Agora, quem que é o dzão? O dzão eu consigo relacionar aqui, ó, com o dzinho, através desse ângulo que aparece aqui, θ. Então, quem que é para nós aqui seno de θ? Seno de θ é dzinho por dzão. Quer dizer que o dzinho que aparece aqui, ó, dzinho é igual a dzão seno de θ. Onde tem dzinho, eu vou colocar o dzão seno de θ. Ok? E aí começam a aparecer as coisas que me interessam. Lembra o que é esse torque? É a única força que faz o objeto rodar, é o próprio peso dele. Né? Essa outra força está no próprio ponto, existe uma força de sustentação, mas ela está no próprio ponto. Então, esse torque aqui é
o torque resultante é o I vezes alfa. Então, vou escrever aqui, isso é o I vezes o alfa. MGD, isso aqui é tudo constante, né? Vou jogar para o outro lado dividindo. Alfa, isso. Então, isso vai ficar seno de θ igual a I sobre MGD vezes o alfa. E agora, portanto, vem aí, ó, para ângulos de oscilação pequenos, lembra que o seno do alfa pode ser transformado no próprio, seno do θ, aliás, no próprio θ. Tá? Para ângulos pequenos. Isso é I MGD alfa. Quem que é o alfa? O alfa não é a variação da velocidade angular, não é a aceleração angular, não vem pela variação do ângulo. Então, esse alfa aqui, ó, é a derivada segunda do ângulo em relação ao tempo, né? A derivada primeira do ângulo, a variação do ângulo, é a velocidade. A variação da velocidade é a aceleração. Então, é a derivada segunda. Ok? Pronto. Reconheceu o que é isso? Não, né? Veja, o que caracterizava um MHS? O MHS não era caracterizado por isso aqui, ó. Que todo MHS era aquele problema onde eu conseguiria escrever a posição ou a aceleração, tanto faz, vamos escrever a aceleração, porque acho que está... em que a aceleração ela era proporcional à posição através de uma constante aqui, ó, menos ômega ao quadrado. Isso era no MHS. Então é isso que acontece aqui, ó. Para pequenas oscilações, o ângulo é o x. A variação segunda em relação ao tempo do ângulo é a aceleração. Tá? Para pequenas oscilações. Então, ó, nesse caso, se eu quero relacionar o x, quem que é o ômega, ó? E o menos é porque sempre é uma força de restituição, tenta trazer o objeto para a posição inicial. Então a gente não fez essa colocação aqui, ó, mas o certo seria ter um sinalzinho de menos, que é uma força, né, de restituição. Então o x é o ângulo, tá? Então eu vou inverter e falar que a partir daqui, ó, o ômega ele é então a raiz quadrada de mg d sobre o i. Lembra que o ômega é 2π sobre período, né? Então, o período de oscilação ele vai ser 2π sobre ômega. Se ele é 2π sobre ômega, ou vou colocar melhor, se o ômega, o ômega é a velocidade angular 2π sobre período, então o período é 2π sobre ômega, 2π sobre ômega, eu vou inverter aqui, ó, I sobre mgd. Então esse é o período de um pêndulo físico. Então é por isso que eu preciso saber qual é o ponto de oscilação, porque ele está a uma distância do centro de massa, e por isso que eu preciso conhecer qual é o momento de inércia do corpo. Tá? E aí eu sei calcular qual é o período. E esse momento de inércia é o que nós falamos, né, no vídeo anterior.
tá? Ele está relacionado ao eixo de rotação em que você está analisando. Então, com essa expressãozinha aqui, eu consigo analisar o período ou a frequência, lembra que a frequência é o inverso do período, né? Desde que eu faça o cálculo corretamente do problema, tá? E veja que a massa não influencia, né? Por quê? Porque para eu calcular o I, aparece a massa do objeto. Tem a massa embaixo, cancela. No caso do pêndulo simples, o que mandava? Era o L e o G. Ou seja, o que manda agora ainda é o G e o D, que é a distância, né, relacionada ao eixo de rotação. Dentro do I também tem essa distância, mas tem outra distância, já que o objeto tem um raio, tem uma distribuição. Ok? Então é isso aí. Com isso aqui finalizando, a gente consegue realizar a tarefa pensando bem, né, fazendo com calma, ok? Beleza? Fique em casa, fique em casa, vai lá no canal, curte o canal, né, curte os vídeos, compartilha eles e mande sua dúvida lá no fórum, ok? É isso aí, um abraço.